Olá, eu me chamo Débora. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as medidas de efeito e a apresentação dos resultados para desfechos binários no contexto do sistema GRADE. Eu declaro que não há nenhum conflito de interesses. A gente vai estar conversando um pouco sobre sumarização de evidências, como fazer uma tabela de sumário de evidências, um pouco sobre efeitos relativos e efeitos absolutos, quais as diferenças entre eles, e algumas considerações gerais para sumarizar as evidências e apresentar isso no contexto de uma revisão sistemática. Primeiramente, o que são sumários de evidências? São produtos, resultados de uma revisão sistemática. É o produto final, é uma concentração dos achados. E o objetivo principal da gente fazer uma tabela de sumário de evidências é estar apresentando isso de uma maneira concisa, uniforme e que possa ser de fácil leitura para os consumidores de uma revisão sistemática ou para painelistas no âmbito de uma diretriz. Todas as tabelas de sumário de evidências elas são específicas para cada uma das comparações. Quais são os elementos fundamentais de uma tabela de sumário de evidências? O efeito relativo, o efeito absoluto e a avaliação da certeza da evidência. Adicionalmente, alguns outros elementos importantes que devem constar são uma lista com os desfechos importantes para os pacientes, tanto os desejados quanto os indesejados, então desde tempo para melhora dos sintomas, alta hospitalar, até óbito, hospitalização, eventos adversos. Uma medida de impacto geral de cada um desses desfechos, então uma estimativa de risco, uma incidência no grupo controle, o risco basal, uma medida de risco no grupo intervenção, ou então a diferença entre o grupo controle e o grupo intervenção, a magnitude relativa do efeito, o número de pacientes, de participantes do estudo, o número de estudos que avaliou aquele desfecho e o tempo de seguimento, a avaliação da certeza geral da evidência e, alternativamente, ou como uma complementação, comentários colocando observações relevantes para aquela tabela de sumário de evidências. Alguns exemplos para a gente visualizar um pouquinho do que eu estou falando. Aqui sobre o uso de meias de compressão em pacientes expostos a voos de longa duração, os autores da tabela trouxeram os desfechos, o risco no grupo controle, o risco no grupo intervenção, o efeito relativo, o número de pacientes e de estudos, a certeza da evidência e comentários pertinentes para cada um dos desfechos, quando aplicável. Em uma outra tabela, a gente tem o uso de heparina de baixo peso molecular versus antagonistas da vitamina K em tromboembolismo venoso. Então, a gente tem os desfechos, o número de pacientes, de estudos e de segmento, a certeza da evidência, o efeito relativo, o risco no grupo controle e a diferença de risco no grupo intervenção. Em um terceiro exemplo, a gente tem aqui o uso de ultrassonografia pulsada de baixa intensidade para um retorno mais rápido à função. Os autores trouxeram os desfechos, o número de estudos e de pacientes, o risco no grupo controle, a diferença do grupo controle para o grupo intervenção, efeito relativo e certeza da evidência. Então, alguns pontos interessantes que a gente pode conversar aqui. Existem diversas maneiras de construir uma tabela de sumário de evidências, de sumarizar todas as evidências levantadas numa revisão sistemática, e cada autor vai definir o que é mais relevante ser apresentado de acordo com o seu contexto e com a sua pergunta de pesquisa. As tabelas de sumário de evidências são diferentes da tabela de perfil de evidências. A principal diferença é que no perfil de evidências a gente tem uma apresentação do julgamento para cada um dos domínios do GRADE. Então, para risco de viés, para imprecisão, para evidência indireta, a gente vai ter mais claramente esse julgamento vai estar mais claramente apresentado numa tabela de perfil de evidências. Além disso, a gente também pode conversar um pouco sobre quantos desfechos colocar numa tabela. A literatura traz e deixa claro que é uma sugestão, que é uma evidência empírica, que o número máximo de desfechos para se constar numa tabela de sumário de evidências ou de perfil de evidências é 7, porque mais do que isso torna a tabela um pouco mais difícil de ser consumida, de ser lida, e fica muito complexo, muito longa, então eles sugerem que seja no máximo 7. É importante a gente deixar claro quando os desfechos são substitutos, então nem sempre a gente vai conseguir desfechos importantes para os pacientes em todas as nossas perguntas de pesquisa. Então se usa desfechos substitutos e é importante deixar isso sinalizado numa tabela de sumário de evidências. Então aqui, como exemplo, a gente tem voltando ao uso de meias de compressão em voos de longa duração, os autores apresentaram trombose venosa profunda sintomática e trombose venosa profunda assintomática, uma delas sendo o desfecho direto e o outro o desfecho substituto. Por que eles apresentaram o desfecho substituto? Porque para o desfecho direto, que seria trombose venosa profunda sintomática, não houve nenhum evento, então não foi possível calcular algumas estimativas, como o efeito relativo.
mas foi importante que eles colocaram os dois desfechos na tabela, até mesmo para apresentar que isso foi pensado, isso foi procurado entre os estudos. Sobre quais estudos a gente deve estar incluindo, entre ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais. A literatura traz que se a gente tem ensaios clínicos randomizados de boa qualidade e robustos, disponíveis para uma pergunta de pesquisa, não é necessário incluir os estudos observacionais. Se ensaios clínicos randomizados não estão disponíveis, a gente inclui os estudos observacionais. E em alguns casos específicos, a gente pode estar incluindo ambos, especialmente se a certeza da evidência para as duas informações for a mesma. Como um exemplo, eu trago o uso de octróides em pacientes com overdose de sulfonilureia. Os autores da revisão encontraram um ensaio clínico randomizado em 40 pacientes, que foi rebaixado devido à imprecisão e evidência indireta, e 27 relatos de caso que teriam uma certeza da evidência muito baixa, devido a não possuírem um grupo controle. No entanto, eles tiveram a sua certeza da evidência aumentada devido a uma grande magnitude de efeito e a um efeito-resposta muito grande. Então, os dois tipos de estudo, tanto ensaios clínicos randomizados quanto observacionais, tiveram a mesma certeza da evidência e foram apresentados na tabela. Sobre estudos que apresentam resultados distintos, então talvez estudos que tragam análises de subgrupo, análises de sensibilidade. É interessante que essas análises elas sejam colocadas, se pertinentes para a revisão sistemática, talvez como uma nota de rodapé ou como um comentário. Como exemplo, eu trago aqui uma tabela de sumário de evidências feita pelo nosso grupo, avaliando colchicina comparada a placebo para pacientes ambulatoriais com Covid-19. Esse estudo incluiu pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid. Na tabela principal, a gente apresenta o resultado principal do estudo e na nota de rodapé, a gente apresenta uma análise de sensibilidade em que só os pacientes com PCR positivo para SARS-CoV-2 foram considerados. Sobre medidas de efeito relativo, né? A gente sabe na literatura existem diversas formas de se apresentar um efeito relativo, desde um risco relativo, odds, hazard ou uma razão de taxas. Não é necessário fazer diferentes tabelas para diferentes medidas de efeito relativo, elas podem ser colocadas numa mesma tabela. E aqui eu trago um exemplo em que os autores possuíam a maioria dos seus desfechos apresentados em odds, mas a taxa de exacerbação foi apresentada como uma razão de taxas e foi colocada no comentário de uma única tabela de sumário de evidências. A respeito das medidas de efeito absoluto, elas podem ser apresentadas de diversas formas. Pacientes a cada 1.000, a cada 10.000, a cada 100, isso vai a critério de cada autor. Elas traduzem, né, o efeito relativo em número de pacientes, em pacientes que de fato serão impactados por aquela intervenção. É importante trazer o intervalo de confiança para essas medidas, então uma medida de incerteza, né, do efeito absoluto também é necessário constar nas tabelas de sumário de evidências, e o tempo de acompanhamento também é muito relevante. É importante que a gente traga essa informação, porque isso pode alterar a tomada de decisão. Como exemplo, vamos falar sobre infarto agudo do miocárdio. Supondo que o risco basal para infarto agudo do miocárdio, então o risco no grupo controle, é de 6 pacientes a cada 1.000. Com o uso de uma dada intervenção, a aspirina, em uma situação 1, a gente reduz em 1 paciente a cada 1.000. Então, 1 paciente a menos a cada 1.000 pacientes com o uso de aspirina. Em uma situação 2, a gente reduz em 14 pacientes a incidência de infarto agudo do miocárdio a cada 1.000. Então, em um cenário, eu tenho uma redução de 1 paciente e no outro, uma redução de 14 pacientes. Essas informações, elas podem alterar a tomada de decisão de um painel de recomendações. Por exemplo, uma informação que está pendente aqui, que é importante ser apresentada, é o tempo de acompanhamento com que essas informações foram obtidas. Na situação 1, foi um tempo de acompanhamento de 1 ano, e na situação 2, foi um tempo de acompanhamento de 10 anos. E é importante que isso fique claro para que haja uma tomada de decisão consciente, transparente, a respeito de uma intervenção. Quanto às diferenças entre efeitos relativos e efeitos absolutos e por que é importante apresentar ambos nas tabelas de sumário de evidências ou de perfil de evidências. Para exemplificar, para ilustrar essa importância, eu trago um exemplo. Então, a gente vai assumir que a gente fez um ensaio clínico randomizado em pacientes idosos para verificar a incidência de fraturas, qual a possibilidade de reduzir a incidência de fraturas em idosos, sendo que a minha intervenção foi remover os tapetes das casas desses pacientes. Então, eu randomizei 300 pacientes
para o grupo controle e 300 pacientes para o grupo intervenção. No grupo controle, o desfecho ocorreu em 90 pacientes, me fornecendo um risco absoluto de 30 a cada 100, ou 30%, ou 3 a cada 1.000. Eu posso apresentar essa informação da maneira como eu quiser. E ela também é conhecida como risco basal, risco na população geral, o risco esperado. E no grupo intervenção, a gente verificou que o desfecho aconteceu em 54 pacientes dos 300 randomizados. Então, eu tive um risco absoluto de 18 a cada 100, ou 18%, ou 2 a cada 1.000, arredondando essa informação. Quais são as estimativas de risco que podem ser calculadas a partir desses riscos absolutos? A redução absoluta do risco, ou a diferença de riscos, que é o risco basal menos o risco no grupo intervenção, então seriam 12 pacientes a menos a cada 100. O risco relativo, que é o risco absoluto no grupo intervenção dividido pelo risco absoluto no grupo controle, então eu teria 0,60, ou seja, o meu risco de fratura no grupo intervenção ele é 60% do risco no grupo controle. E eu também posso calcular a redução relativa do risco, que é uma coisa que a gente está mais acostumado a ver, a interpretar, que é 100% menos o risco relativo. Então, nesse caso, a minha intervenção reduziu o risco de fratura em 40%. Colocando isso num gráfico, então, no grupo controle a gente teve uma incidência de 30%, um risco basal de 30%, e no grupo intervenção de 18%. A redução absoluta do risco foi de 12% e a redução relativa foi de 40%. Supondo que em um segundo cenário a gente tenha um risco basal menor, então um risco no grupo controle de 10%, e eu queira manter a minha redução relativa do risco em 40%, isso significa que o risco absoluto no grupo intervenção teria sido 6%. A minha redução absoluta do risco fica em 4%, mantendo a redução relativa em 40%. O que é importante observar aqui? Em duas situações diferentes, tendo uma mesma redução relativa do risco, então uma redução na incidência do desfecho em 40%, o efeito absoluto foi muito diferente. No estudo 1, a gente teve 12 pacientes a menos a cada 100, e no estudo 2, a gente teve 4 pacientes a menos a cada 100. Então, é importante que ambas as medidas sejam apresentadas, tanto a de risco relativo, ou redução relativa do risco, quanto a de redução absoluta do risco, porque isso, em número de pacientes, pode ser muito diferente, a depender de qual é o risco basal. Alternativamente, a gente pode calcular a redução absoluta, ou o efeito absoluto, de uma outra maneira, que é o risco absoluto no grupo controle, vezes 1 menos o risco relativo. Essa é a maneira com que o Grade Pro calcula o risco, conforme a gente for preenchendo a tabela, então, só para mostrar para vocês que também pode ser obtido a partir dessa forma. Por fim, algumas outras considerações e sobre como lidar com algumas situações atípicas no contexto de sumarização de evidências para o GRADE. O que fazer em um contexto de ausência de eventos para um desfecho? A gente viu um exemplo que lidou com isso, que foi o do uso de meias de compressão em voos de longa duração. Eles encontraram que para trombose venosa profunda sintomática não houve nenhum evento e apresentaram o desfecho na tabela mesmo assim. Esse é o correto a se fazer, porque mesmo não conseguindo calcular uma estimativa de risco relativo, a gente consegue ver o risco absoluto e sabe que aquele desfecho foi procurado, foi encontrado, foi uma preocupação dos autores da revisão. Sobre incertezas na estimativa de risco basal, esse é um ponto interessante que a literatura traz que não é necessário apresentar. A gente está muito acostumado a ver o intervalo de confiança para a estimativa no risco do grupo intervenção, mas não do grupo controle, e isso, segundo os autores desse artigo, é uma negligência necessária para que a tabela de sumário de evidências ela seja compreensível, ela se torne digerível para os consumidores, não tão complexa, e fique adequado para se extrair alguma informação, né? Do contrário, se complexificaria muito as tabelas. Sobre os desfechos importantes para os pacientes que não foram identificados na literatura. Aqui é interessante que seja colocado na tabela da mesma maneira e que se sinalize que não foi encontrado nenhum estudo, até para que se identifiquem lacunas na literatura quando os consumidores da revisão sistemática ou daquela diretriz verificarem que não houve nenhum estudo que avaliou aquele desfecho, mesmo ele sendo muito relevante para o paciente. Então, o recomendado é colocar na tabela mesmo assim. E por fim, sobre divergências, né? O que fazer quando autores da revisão, eles divergem em relação a algum julgamento, algum domínio. Nesse caso, o que se sugere é que se coloque ambos os julgamentos. Então, aqui a gente tem um exemplo em que os metodologistas e os especialistas
divergiram na avaliação das limitações dos estudos, ou seja, do domínio de risco de viés. Os autores da revisão optaram por trazer ambas as avaliações, tanto aqui para o domínio de risco de viés, quanto para a certeza geral da evidência, e sinalizaram em nota de rodapé o porquê que essa divergência ocorreu, quais eram os motivos. Então, o mais importante aqui é a transparência desse julgamento, e eles fizeram isso de uma maneira muito adequada. Essa é, com certeza, uma possibilidade para quem estiver lidando com esse problema. O que eu queria trazer para vocês era isso. Espero que eu tenha auxiliado. Muito obrigada!